Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura de segunda a sexta da Palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe aqui as suas mensagens que são importantes para nós. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 5, lá no versículo 1, a pesca maravilhosa. Vamos aqui à nossa leitura, se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É o capítulo 5, verso 1 até o 11, tá? Vamos lá no verso 2. Então vamos lá, vamos voltar ao versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra. Olha que interessante. Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Sabe, eu tenho meditado uma palavra, essa é uma palavra que eu tenho meditado muito, tem falado ao meu coração. E eu acredito que o fato desses 2 barcos terem chamado a atenção do nosso Senhor é porque haviam outros barcos, ali era uma área de pesca, né? Mas aqueles barcos chamaram a atenção porque estavam vazios, os outros não, mas esses 2 barcos que nós vamos ver mais para frente aqui, um deles é o de Pedro, o outro era o de Tiago e João, e os 3, tanto Pedro como Tiago e João, eram sócios numa empresa de pesca, tá? Mas eles não pescaram. Aconteceu algo muito estranho, porque mesmo eles sendo pessoas experientes, pessoas preparadas para o trabalho que faziam, mesmo eles indo no horário indicado, o horário de sempre que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Então, a primeira coisa que Jesus observa é que eles estão ali com o barco vazio e estão ali lavando as suas redes, tá? Eles estão ali lavando as redes, por quê? Porque eles já haviam terminado o seu horário laboral, estavam lavando as redes para na próxima noite, mais uma vez, tentar pescar. Agora, por que eles não pescaram nada? Às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente não vai entender o porquê está dando errado, né? Tem coisas que acontecem na minha, na sua vida, que você puxa a vida, você fica sem entender. Por que está dando errado? Porque às vezes, na cultura religiosa que a gente tem, a gente quer culpar muitas vezes as pessoas, a gente quer muitas vezes pensar que é o diabo. Por quê? Porque quando uma coisa boa acontece, me disseram que é Deus, quando é ruim é o diabo, e nem sempre é assim. Nem sempre o que é bom vem de Deus, porque às vezes é algo bom que aconteceu, mas está te afastando de Deus, né? E nem sempre o que é ruim vem do diabo. E eu acredito que aqui o fato deles terem trabalhado a noite inteira e não ter conseguido nada, não foi o diabo, foi Deus. Deus não permitiu que eles conseguissem nada, porque Deus tinha um propósito. Primeiro propósito, você lembra que a gente leu ali no versículo 1, que a multidão apertava Jesus? Jesus precisava de uma plataforma para poder subir nela e pregar, não é? E essa plataforma, nós vamos ver, ela se tornou o barco de Pedro. E ela só pôde se tornar o barco de Pedro porque o barco estava vazio. Porque se o barco estivesse cheio, Jesus não haveria lugar para Jesus ali naquele barco. Olha o propósito aí. Então muitas vezes Deus ele permite algumas situações na nossa vida, sabe? Porque a gente está tão ocupado, o nosso barco está tão cheio que não tem lugar para ele. E precisa esvaziar o barco para que ele possa entrar. Então cuidado para que o seu barco não esteja muito cheio e o Senhor permita certas situações, ou talvez esteja até permitindo alguma coisa que você não esperava na sua vida, para o barco ficar vazio,
Porque o barco está tão cheio, você está tão cheio de si mesmo, dos seus objetivos e sonhos e projetos e trabalhos, que não tem lugar para Jesus. Né? Isso é algo que a gente tem que meditar. Mas vamos seguir aqui a nossa leitura agora, lá no versículo 3, né? Que a gente já até leu, né? Que Jesus entrou ali no barco e ensinava desde o barco as multidões. Agora o 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Glória a Deus. Doravante, olha aqui o propósito. Aqui, há o outro propósito aqui, olha. Deus queria fazer de Pedro um pescador de homens. Ou seja, não era o pecado que ia afastar Pedro ou Jesus de Pedro. Era Jesus que ia afastar Pedro do pecado. Não é o pecado que deve afastar a gente de Deus, de Jesus. É a presença de Jesus, é o amor que nós temos pelo Senhor Jesus que deve afastar o pecado da gente, tá? É isso que deve acontecer. E aí, o propósito de estar dando tudo errado é porque Deus tinha algo diferente para Pedro. Às vezes, tem coisas que está dando tudo errado na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tem um propósito diferente para você. Então, às vezes, em vez de perguntar o porquê, nós deveríamos perguntar para quê? Para qual propósito? Né? Pense nisso. E para terminar, o verso 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Tá? Deixaram tudo. Por quê? Porque nada, nem os nossos sonhos empresariais, como eles eram uma empresa, não era? Era uma empresa de pesca. Nem a bênção de Deus pode ser maior do que o chamado de Deus na nossa vida, tá bom? Do que o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nada desse mundo pode ser mais importante. Olha aí, eles deixaram tudo. Nós precisamos ter essa disposição. O que você precisa deixar para seguir o propósito, tá? O que você precisa deixar? Eles deixaram tudo para cumprir o propósito pelo qual eles foram chamados, tá bom? Então eu queria deixar essa palavra muito forte, muito abençoada, né, para você. Inclusive, compartilha essa mensagem, tá bom? E vamos orar? Vamos preparar aqui o nosso copo com água. Eu já tenho aqui o meu preparado e nós vamos clamar pela sua vida aqui agora, tá bom? Para que Deus possa dar uma direção nos seus caminhos. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, na Tua presença, para pedir ao Senhor: Pai, abençoa esse copo com água. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está orando conosco. Talvez a situação que essa pessoa se encontra é a mesma situação que Pedro se encontrava, meu Pai. Ela trabalhou, ela lutou por algo que tem dado errado. Ela tem lutado por algo que não tem acontecido da forma que ela quer. Senhor, em tudo o Senhor tem um propósito. E a Tua palavra diz lá em Jó, no capítulo 42, verso 2, Jó, ele declarou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos
pode ser frustrado, Pai. Nós declaramos isso. Mesmo aquilo que hoje está dando errado, tem um propósito. E o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, nós vamos entender Ele e viver Ele. E no momento que tiver que deixar, que renunciar, nós queremos ter essa disposição no nosso coração. Eu oro para que o Senhor consagre esse copo com água. Eu oro para que o Senhor abençoe essa pessoa que está participando dessa oração. Eu não sei o que ela tem que deixar hoje, mas eu peço ao Senhor, fala ao coração dela. Também oro para que o Senhor cure e liberte e transforme esta vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, um bom início de semana para todos. Um feliz Dia dos Trabalhadores. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, assim como essa semana, tá bom? E assim como esse mês, né? Estamos começando o mês de maio. Um mês abençoado para todos nós, tá? Fiquem com Deus.